isso aí, Alex. Já estamos aqui para falar desse assunto muito importante para todas as mulheres. Então, peço nesse momento que vocês todas fiquem atentas aqui no programa Universo, porque um dos períodos mais desafiadores para as mulheres no aspecto hormonal talvez seja aí a menopausa. E tem pessoas que sofrem muito, né, com as mudanças hormonais. Hoje nós estamos aqui com a mastologista Ana Paola Gatto, né, que vai nos ajudar a compreender, né, o que é esse período e como pode ser aliviado com o uso de hormônios. Não é isso, doutora? Muito Exatamente. bem-vinda, certo? Fique à vontade aqui na nossa sala, no nosso cantinho, para bater um papo para as mulheres que estão nos acompanhando. Primeiro, um prazer tê-las aqui para a gente falar de um assunto muito interessante. E é isso mesmo, é um período muito importante e delicado também para a mulher. Exatamente. Bom, é um prazer estar aqui com você, Léo. Tá? É sempre um prazer, né, conversar com quem tem interesse nos assuntos da medicina. E eu sou uma médica extremamente empolgada, né, com os assuntos, em poder compartilhar com informações. E nós, mulheres, realmente passamos por uma fase muito complicada da vida, que é essa fase da transição entre a fase reprodutiva e a fase da menopausa, que é a fase onde nós não vamos poder mais gerar filhos. Então, o que é que acontece neste período? É um total desequilíbrio, um desajuste, vamos considerar assim, dos nossos hormônios. A mulher, quando começa a menstruar, é uma fase onde os hormônios têm todo o desenvolvimento. Então, é a maior produção hormonal. Então, é nessa fase que a mulher vai ser reprodutiva, a mulher vai constituir a família, a mulher vai gestar. E vai chegar aquele momento em que ela já tem uma família constituída, então a sua prole já está constituída, e então os hormônios, naquele momento, também começam a parar. Então, eles começam a entrar em declínio. Leve, lógico, ninguém vai descer uma ladeira, né, correndo, não é bem assim. Vai descendo devagarzinho. Começam a se acomodar e depois começa a ter esse declínio, né? Isso. Só que algumas mulheres, esse processo não é tão lento assim. Existe um processo que nós chamamos de menopausa precoce. Então, acontece em mulheres ali dos 38 anos, mulheres que às vezes ainda nem gestaram. Tá? Então, se fosse, por exemplo, no meu caso, eu gestei aos 40. Então, imagine que se eu tivesse tido a menopausa aos 38, eu não poderia mais ter filhos. Então, isso acontece porque muitas mulheres, inclusive, como eu, esperei até o último momento para dizer, eu quero. Quero realizar esse sonho, quero ser mãe. Porque primeiro veio a profissão, e quando eu decidi. Mas muitas mulheres acabam não tendo, inclusive, essa oportunidade. E essa atitude, só interrompendo um pouquinho a senhora, mas vamos continuar falando, essa atitude de ter, né, uma gestação um pouco mais tardia, a gente está vendo cada dia que passa uma coisa mais habitual, né? Exato. As mulheres estão pensando muito mais em prolongar esse período. Exatamente. Porque primeiro, realmente, nós somos... Hoje mudou, né? Tudo mudou, né? A gente está falando tanto de empoderamento. Eu não gosto muito dessa palavra, né? Assim, empoderamento. Eu digo que nós estamos assumindo papéis que sempre deveríamos ter assumido, mas por determinadas, né, circunstâncias não ocupamos ainda, não tínhamos ocupado ainda esses lugares. Mas não é o caso. Estamos falando o seguinte, então vai ter essa fase importante na vida da mulher, onde vai ter essa transição na fase que ela pode, né, reproduzir, ela pode gestar e ela não vai poder mais. Então, é neste momento que nós, médicos, precisamos dar todo o subsídio a essa mulher de continuar tendo uma vida plena. Muitas vezes fala-se, somente na parte sexual. Não, hormônio é vida, hormônio é bem-estar, hormônio é cognição. Não, hormônio é disposição para a vida. Então, hoje, o que é que acontece? As mulheres estão vivendo cada vez mais, né? O Brasil, inclusive, nós estamos já em um país de longevidade, né? Os longevos. Então, as mulheres vão tender aí a chegar aos 80 anos de idade. Minha mãe faleceu 2 anos atrás com 98 anos e meio, totalmente lúcida, totalmente disposta. Então, isso vai acontecer cada vez mais. Então, nós precisamos cuidar dessas jovens senhoras, vamos considerar assim, para que elas possam ter essa senescência, este envelhecimento da melhor forma possível, de forma saudável, para que ela possa continuar vivendo bem, de forma ativa. Ela pode continuar trabalhando, ela pode começar o lazer,
se ela já estiver realmente aposentada e se ela quiser, né? Desbravar esse realmente mundo, né? Viajar, um com os mundo amigos, lindíssimo. com a família e tudo mais. Né? Temos um Brasil maravilhoso e temos aí um mundo afora para realmente descobrir. E para aproveitar mesmo. Então, é neste momento que nós falamos, então, dessa fase aí. Vamos repor hormônios. Muitas mulheres têm medo e é compreensível, porque existe um mito de que o hormônio, ele causaria câncer. Isso por muitos anos, inclusive, eu tinha também essa concepção. E foi somente com os estudos que eu fui mudando essa visão, né, dessa medicina tradicionalista de que a gente pensava de que os hormônios eram ruins. Ao contrário, vamos pensar o seguinte, na fase que nós temos hormônios, é a fase que menos temos câncer. Quando nós chegamos na menopausa, onde tem um declínio hormonal, ou o homem na andropausa, é onde ele começa a ter mais câncer. Então, a mulher começa a ter mais câncer de endométrio, câncer de mama, câncer de tireoide, ou seja, câncer de colo retal, todos os cânceres. O homem aumenta também o câncer de próstata. Em que idade? É quando ele está na fase reprodutiva? Não. É quando ele está na fase da senescência, está no envelhecimento. Então, a ideia mudou. Então, aquilo que pensávamos que era ruim, né? Hoje, nós já sabemos que não, que uma mulher que está em equilíbrio, não é em up, né? É em equilíbrio hormonal, ela vai estar bem e ela não vai ter maiores riscos de câncer. Então, isso afastou muitas mulheres de fazer uma reposição hormonal por conta desse mito. E aí eu gosto sempre de começar minhas conversas dizendo, precisamos desmistificar. Justamente. Precisamos tirar esses tabus. E é o que nós estamos fazendo aqui, né? Recebendo sempre especialistas e profissionais da saúde para tirar todas essas suas dúvidas. A gente está falando sobre a questão, né, dos hormônios na vida da mulher, falamos da importância da reposição hormonal e eu quero continuar esse bate-papo, doutora. Eu quero que a senhora explique na prática como que é realizada essa reposição hormonal, né, na mulher? Como que ela é feita? Então, o que é que a gente precisa, Alex? Primeiro, essa paciente, ela faz toda uma entrevista com a gente faz toda uma avaliação das queixas, né? Então, o que é que essa mulher está trazendo de queixas? Porque muitas mulheres chegam para a gente e dizem assim, não, eu não estou sentindo nada, né? Estou na menopausa, mas não estou sentindo nada. Por quê? Porque muitas vezes tem mulheres que ainda não começaram a ter os fogachos, que são os calorões mesmo, as mulheres sentem calores. Incomoda. Incomoda, é desconfortável. A mulher começa a ter suores noturnos, ela não consegue dormir bem. Essa mulher começa a ter falta de desejo sexual, então muitas vezes ela não quer mais o sexo. Ou o sexo passa a ser um incômodo, um desconforto mesmo vaginal, ou seja, durante o próprio ato sexual incomoda. E muitas mulheres começam então a se esquivar, né? Dando várias desculpas, né, ao companheiro, quando na verdade ela podia muito bem ir ao médico, ginecologista e colocar a situação e a gente resolveria tranquilamente. Incontinência urinária ou infecções urinárias de repetição, isso é muito frequente e as mulheres acabam indo, por exemplo, a um urologista e não ao ginecologista. Então fica usando apenas antibióticos ao invés de fazer uso de hormônio. Então, depressão. Sabe uma coisa que é muito, muito importante, inclusive agora na pandemia a gente percebeu isso. As pacientes chegavam sempre, né, com muita apatia, cansaço, fadiga, insônia, né, dificuldade para iniciar o sono, dificuldade para manter o sono, de manhã acordando sem disposição, então aquela vontade de ficar largada em casa, no sofá, não querer fazer nada, entrar naquela coisa de tristeza mesmo, entrar como se fosse uma depressão. E os familiares começaram então a dizer, não, você está com depressão, não, vai para um psiquiatra, isso é depressão, psiquiatra. E muitas mulheres acabaram realmente indo a um psiquiatra e entrando com drogas antidepressivas, quando na verdade o que estava acontecendo com elas era o declínio hormonal próprio dessa fase que nós chamamos, né, da pós-menopausa, porque a menopausa mesmo é quando a mulher deixa de menstruar. Então, essa fase aí a gente chama de pós-menopausa. Então, para todos esses sintomas, para prevenção de osteoporose,
né? Pacientes começam a ter dores, fibromialgia, né? Dores em várias partes do corpo. Então, são vários sintomas que muitas mulheres não percebem, não acham que isso faz parte do quadro desse declínio hormonal. Ressecamento da pele, ressecamento da vagina, perda de cabelo, o cabelo fica muito mais poroso, um cabelo sem vício, um cabelo sem brilho, a pele fica mais opaca, A unha fica unha fica mais frágil, unha quebradiça. Olha, Deixa eu te é perguntar, terrível. doutora. A gente está falando aqui de uma série, né, de fatores que podem mudar. Só que isso, se eu estiver errado, por favor, me Ah, corrija. diga. E isso eu acho que isso acontece de mudar de pessoa, de mulher para mulher. Já aconteceu nesses seus anos de experiência de ter casos extremos da mulher ficar agressiva, por exemplo, não sei, a mulher querer ter, não sei, fora dessa curva desses que são mais comuns? Sim, sim. Olha, inclusive assim, a gente tem os dois lados, né? Eu vou ter a mulher que vai entrar em pânico, ela vai ter o síndrome de pânico. Já ouvi falar do síndrome do pânico, mulheres que acham que estão infartando. Sim, tá? sim. Ou mulheres que se tornam extremamente agressivas, como se fosse uma TPM. Tá? Mulher na TPM, tá? Ou seja, que é a tensão pré-menstrual, a mulher ela muda realmente os hormônios. Então, é aquela mulher que ela fica muito mais instável. É a mulher ela se torna mais agressiva, ela fica muito mais nervosa, muito mais ansiosa, muito mais gulosa. Né? Ela é a mulher que ela sai de si. Eu diria que é uma mulher que, naquele momento, deixa de ser o ser humano convencional, e se torna um bicho. Exatamente. Né? Muitas mulheres dizem, né? Se eu pudesse, eu esganava alguém no meu lado, né? Aquela coisa assim. Nessa fase, inclusive no próprio climatério, muitas mulheres referem que há um aumento desses sintomas. Elas se tornam ainda mais impulsivas, mais irritadas. E nós já percebemos, tem inclusive estudos mostrando, tá? Inclusive em penitenciárias, tá? Já foram feitos estudos com mulheres detentas, que os crimes que elas cometeram, muitas vezes partiram dessa fase, dessa tensão pré-menstrual, quando elas perdem o controle total sobre as suas atitudes. Tá? Lógico que não vou dizer que isso seja uma coisa normal. Sim. Estamos falando aí já de um grau quase que patológico, né? Mas que pode diferente, acontecer. mas que pode acontecer. E na fase realmente do pós-menstrual, no caso da pós-menopausa, muitas mulheres também têm esses sintomas. Entendi. Também tem essa ansiedade, muitas vezes, de querer realmente, né, se tornarem pessoas agressivas. Entendi. Isso pode. Tanto o outro lado, se tornarem extremamente apáticas e depressivas. Entendi. Tá? Então, aquela mulher que não quer fazer... Então, eu vou ter os dois lados. Os extremos, né? Os extremos. Pronto. Doutora Ana, muito obrigado pela presença da senhora, certo? Queria que a senhora deixasse aí alguma mensagem para as mulheres que ainda têm aí algum receio, né, de falar e de fazer a reposição hormonal e contato também para quem tiver interesse de marcar uma consulta. Olha, é sempre um prazer, né, falar sobre esse assunto. Nossa clínica, então, é uma clínica de mulheres para mulheres. É a Clínica da Mulher, que leva o meu nome, Ana Paula Noia Gato. É uma clínica que tem 32 anos, completamos esse ano. É uma clínica, então, exclusiva. O nosso público é um público realmente exclusivamente feminino. Nós somos 68 médicas, né, para atender as mulheres nessas várias áreas, na mastologia, ginecologia, endócrino, angiologia, urologia, proctologia, nutrição. Então, é uma clínica assim, que oferece todos os serviços especializados e especialmente para as mulheres, por uma equipe totalmente feminina. Então, quem quiser, quem desejar saber mais, acompanhe nossas redes sociais, que é o @aclinicadamulher.com. Não, é o Instagram é somente a Clínica da Mulher, né? E o nosso site, que é o www.aclinicadamulher.com.br, e ali você vai saber tudo a respeito de reposição hormonal, de métodos contraceptivos, né, que é muito importante. Inclusive, eu gostaria de dizer que amanhã, este sábado, né, sábado, nós estaremos na clínica com uma campanha do DIU, o DIU não hormonal. Então, mulheres que estejam com os exames em dia e que desejem colocar um método contraceptivo de longa duração, o método, né, hormonal,
Entrem em contato com a clínica, verifiquem se ainda tem disponibilidade lá de vagas. O valor que estamos cobrando é um valor bastante simbólico, bastante acessível para todas as mulheres, para que a gente possa também estar contribuindo com, evitando, né, que as mulheres tenham a famosa gravidez indesejada, principalmente no público juvenil.